Olá, meus confrades, quem vos fala é Dom Hoffman. Bom, ando um pouco sumido aqui do canal. Isso se deve em função, meus caros, da minha preparação para a prova da OAB. Eu estarei fazendo o exame 44 da prova de ordem. O que me leva a não ter tanto tempo para estar mais presente aqui no canal, não é? Meus caros, eu tenho umas 3 ou 4 resenhas de livros para trazer aqui para vocês, mas como eu já havia, até comentado sobre isso, são vídeos que demandam ali um trabalho um pouco maior, são vídeos ali mais editados. Então, em função dessa minha falta de tempo, vai estar demorando um pouco para sair. Se você está aqui no canal pelo conteúdo relacionado a tabaco, isso certamente não vai te afetar tanto, não é? Mas aqueles que... Perdoem, aqueles que gostam do meu conteúdo relacionado à resenha de livros, para esses, eu digo que os vídeos estarão saindo o mais breve possível. Esse canal aqui ele foi criado com o intuito de compartilhar conteúdo voltado para a literatura. Nesse meio tempo, eu achei interessante trazer conteúdo sobre o meu hobby do cachimbo, mas não abandonei o conteúdo literário, muito pelo contrário. A questão é que é de fato complicado estar fazendo esse conteúdo em função da falta de tempo até para ler mesmo, que torna difícil fazer o conteúdo, mas ele estará saindo aqui assim que possível. Meus caros, eu gostaria de desejar a vocês todos uma Santa Páscoa, uma Páscoa abençoada. Espero que a Sexta-feira Santa de vocês tenha sido muito tranquila, muito abençoada. Esses aí, são feriados importantíssimos, ao menos para nós católicos. Então, para os que participam dessa tradição, eu faço essa menção. Bom, meus caros, o vídeo de hoje é sobre tabaco. E devo até mencionar o seguinte, eu já gravei um outro vídeo também, já deve ter umas 2 semanas mais ou menos. Ele ainda não saiu aqui, mas estará saindo muito em breve. Talvez já tenha saído até antes desse, eu não sei. Um vídeo sobre esse tabaco aqui. O tabaco Guarani Preto Médio. Mas não é dele que estaremos falando nesse vídeo aqui. Falarei acerca do tabaco Dr. Pipe Crunch Blend. Meus caros, o Dr. Pipe Crunch Blend ele foi um tabaco desafiador para mim, um tabaco que realmente me fez ter vários questionamentos a respeito do sabor. Eu levei um tempo maior para compreendê-lo, tanto que o pacote já está quase no final. Geralmente tabacos mais simples, como cordas, tabacos mais aromatizados, é possível você fazer um vídeo ali com 1-2 dias de fumada. São tabacos mais simples, mais fáceis de se compreender. Este aqui não, Dr. Pipe Crunch Blend, ele é realmente complicado e eu vos digo por quê. Está escrito aqui, como sempre, colocarei bem aqui a foto dos ingredientes. Está escrito que ele é composto por Black Cavendish, Latakia, Perique e outras misturas. Bom, Latakia e Perique. Latakia e Perique são tabacos aí importados, Tabacos que eu não havia tido acesso antes de conhecer a Dr. Pipe, que democratizou o acesso a tabacos importados, mas eu tinha uma experiência com Latakia. Por que eu tinha uma experiência com Latakia? O confrade Jonathan,
Um abraço para você, caso esteja assistindo esse vídeo. Ele morava aqui na minha cidade. E certo dia ele veio comprar um cachimbo meu. Vendi esse cachimbo e ele me trouxe uma amostra de 2 tabacos da Dr. Pipe. Até aquele momento eu nunca havia fumado nada da Dr. Pipe. E uma dessas amostras tinha o cheiro e o sabor característico do que eu vim depois a saber que era lataquia. Ele me trouxe a amostra em um pacotinho plástico, então eu nem sequer pesquisei qual tabaco era. Mas eu senti aquele aroma inebriante, que inclusive veio até impregnado no próprio rapaz. Quando ele se aproximou de mim, eu consegui sentir aquele aroma. Cheguei a pensar que fosse o seu perfume, mas na realidade era o cheiro da lataquia. Aí quando eu fumei aquele tabaco, eu falei, sabor diferente, algo perfumado, não é? Uma coisa bem aromática, mas sem ser um aromatizado, não é? Daqueles aromatizados que são ali artificiais. E eis que eu fiquei bastante tempo demorei, né, até a comprar tabacos da Dr. Pipe. E este aqui foi o primeiro que eu comprei que contém a tal da lataquia, não é? Aí eu reconheci, nossa, esse é o mesmo aroma e sabor do tabaco que aquele confrade trouxe para que eu experimentasse. Um dos aromas presentes, não é? Aí eu reconheci a lataquia. O perique, meus caros, eu não soube distinguir direito. É um tabaco, como eu já disse, é importado. Eu nunca fumei dele puro. E eu arrisco dizer que seja um tabaco no estilo do Virginia e do Burley, não é? Geralmente utilizado ali mais para misturas. E assim, lataquia, pelo que nós sabemos, não é um tabaco que ele se sobressai em qualquer mistura. Então é muito fácil percebê-lo. Mas o perique não foi esse o caso. Aí, como eu vos disse, tabaco que eu achei difícil de compreender. Mas assim, além de ter esses que eu já mencionei aqui, Black Cavendish, perique, lataquia, ele também possui, né, como dito ali, outras misturas que são Virginia e Burley. E é dito que essa é uma mistura aromática com topping de nozes. Meus caros, se é uma mistura aromática, de fato, como dizem, a aromatização que possui é mínima. Para mim, esse aqui praticamente não é um tabaco aromatizado. Você compara esse tabaco com um Dora Cherry da vida e você assim nota uma diferença gritante entre o que é de fato um tabaco aromático, não é? Porque vejam só, o tabaco Dora Cherry, como eu falei, gostei dele, mas é um tabaco que não entra mais nos meus cachimbos, meus caros. Já faz 2 semanas que eu fumei aquele tabaco neste cachimbo aqui, limpei e o cheiro ainda permanece um pouco. Então é um tabaco que eu não fumaria mais nos meus cachimbos por conta dessa situação. Eu peguei e transformei tudo em cigarro, transformei o pacote todo em cigarros. Então eu notei uma grande diferença, não é? Que é essa mistura aqui, o que se sobressai é o sabor do tabaco. É o sabor dos tabacos, não há essa questão de aromatização de nozes. Pelo menos eu não senti, não é? Em comparação com o outro, que é um tabaco muito aromático, que não tem sabor de tabaco, tem sabor de aromatização, né? Esse aqui ele é difícil de compreender porque, vejam só, nós temos Virginia, Burley, Black Cavendish, lataquia e perique. É uma mistura de 5 tabacos. E assim, 5 tabacos, a não ser que a pessoa seja realmente um sommelier de tabacos, para conseguir ali, na primeira fumada, discernir de todos eles. Então eu fiquei essas 3 semanas, né, das quais eu estive ali experimentando o tabaco, porque eu compro tabaco para o mês, então um pacotinho, né, cada pacotinho vai durar ali 4 semanas. E eu estive essas 3 semanas, ele já está no final, degustando ele e tentando compreendê-lo. O cheiro, meus caros, quando vocês abrem o pacote, o aroma a frio é totalmente defumado.
um aroma muito defumado, com esse toque de lataquia. Você sente essa defumação. E eu arrisco dizer, né, que a lataquia contribui para isso, porque já é um tabaco ali bem aromático e com esse teor de defumação, não é? Inicialmente, o sabor que eu senti nessa primeira ou segunda semana, onde eu não consegui discernir, foi o seguinte: sabor no início de lataquia, aquele sabor distinto, né, que eu, assim, mesmo para quem nunca tinha fumado lataquia, foi fácil de distinguir, então eu identifiquei como a lataquia. Foi esse sabor no primeiro terço, mas ele é assim, você o acende e ele logo some, não é muito presente. São 5 tabacos, meus caros, então para que haja muito a presença de apenas um se torna difícil. E a lataquia, ela se sobressai por ser um tabaco fora da curva, não é muito aromático. Então ali nas primeiras baforadas do primeiro terço era lataquia. Depois até o final o que eu senti foi um defumado. E isso foi o que eu senti ali nas minhas primeiras degustações. Depois, enquanto eu estive ali meditando sobre o tabaco e tentando compreendê-lo melhor, eu cheguei à seguinte conclusão: o primeiro terço é mais essa primeira acendida, não é? O queimar do primeiro terço, o início dele é a presença dessa lataquia com esse sabor concernente a esse tabaco e esse aroma do mesmo. E posteriormente, o que predomina no segundo terço é exatamente o defumado do Virginia e do Burley com o dulçor do Black Cavendish. Há essa alteração. Esse é um tabaco que ele tem uma boa alteração de sabor, afinal são 5 tabacos. No final do terceiro terço, meus caros, eu fui informado de que o perique é um tabaco mais picante. Então a quantidade de perique que tem aqui é mínima. Mas eu consegui ali sentir no final, do início para o final do terceiro terço, no terceiro terço mesmo, né, da metade para o final, uma pequena ardência na língua. Não ardência, não vamos colocar assim, porque aí parece que está queimando a língua. Vamos dizer uma picância. Senti essa picância e constatei que de fato seria ali do perique. Então, o que eu percebi é um tabaco com uma ótima alteração de sabor, não é? Ele é muito complexo. E a diferença dele para os demais é que é um tabaco que pode causar uma secura na boca. Eu recomendaria estar fumando ali, né? Bebendo alguma coisa, seja um licor de sua preferência, em se tratando, né, de um tabaco feito ali, né, com aromatização de nozes, talvez um licor desse tipo. Eu não sou conhecedor de bebidas, meus caros, mas um licor dessa natureza talvez fosse o indicado, ou mesmo um café, um chá, uma água, qualquer coisa dessa natureza. Eu recomendo que bebam algo, porque assim, do primeiro até o segundo, no final ali do segundo terço, no final do segundo terço, você já começa a sentir a secura na boca. Ele deixa um pouquinho de sabor na boca também, né? O que o pessoal costuma chamar de retrogosto. Senti um pouco, mas não tanto. E o que é interessante é que você sente quando faz o retroreio do tabaco. Novamente, o retroreio é soltar a fumaça pelo nariz. Você estará sentindo ali a presença mais da lataquia, aquele aroma da lataquia com um aroma defumado. Então, como vocês podem ver aí, meus caros, é um tabaco muito complexo, não é uma mistura complexa, uma mistura que está levando 5 tabacos. Aí vocês pensem o seguinte, vou dar um exemplo: 5 tabacos compõem essa mistura. Aí, para você identificar todos vai ser complicado, porque às vezes você fuma apenas um tabaco só. Se eu picar isso aqui e fumar puro, é um tabaco só. Se eu pegar um Virginia e fumar puro, é um tabaco só. Então é fácil identificar. Aí vai ser aquele tabaco mais simples, não é? Aquele sabor do princípio ao fim, a mesma coisa, que costuma ser muito agradável também. Mas aqui não. É uma, como é que eu posso dizer? Uma alternância muito frequente de sabores. Compreendem? Às vezes você vai, como eu falei, existe o defumado do segundo terço. Esse defumado, às vezes você sentirá mais o Burley,
Nas vezes você sentirá mais o Virginia desse defumado, o dulçor do Black Cavendish também se fazendo presente. Então são 3 alterações ali só no defumado. No princípio, não é? Primeiro acendido, início do primeiro terço, é mais a lataquia. E aí no final mesmo continua aquela sensação mais defumada, mas você já vai sentindo a presença ali do perique. Meus caros, olha, eu acho muito bacana essa iniciativa aí da Tobacco Way, né, de estar democratizando o acesso a tabacos importados. E eu tenho que lhes dizer o seguinte: eu sou consumidor, né, de produtos mais nacionais. Eu costumo fumar mais tabacos nacionais, então não tenho tanta experiência assim com tabacos importados, né? Tanto que a minha primeira experiência está sendo realmente com os tabacos da Dr. Pipe. Então tenham em mente isso enquanto assistem o meu vídeo, sabendo que essa é a opinião e as impressões de uma pessoa que não é experiente com tabacos importados. Eu estou mencionando para vocês aqui o que eu senti ao degustar o tabaco. Estou mencionando isso. Então, assim, se você você já for aí um fumante de longa data de tabacos importados, notar alguma diferença ao fumar esse tabaco aqui, pensar o seguinte: a qualidade desse tabaco aqui já é mais diferente de um tabaco importado que eu tenho o costume de fumar, ou esse perique é diferente do que eu estou acostumado, sendo você um consumidor experiente, né, com o consumo de tabacos importados. Então tenha em mente que a sua visão obviamente será diferente da minha. Eu não sou um consumidor, como eu ressalto novamente, não sou um consumidor de tabacos importados. Estou tendo aqui o primeiro contato, não é, com uma mistura feita no Brasil com tabacos importados, segundo a empresa Tabacos Importados. Então eu apenas me refiro aqui, me atenho aos sabores que discerni durante a minha degustação. E novamente, sendo você uma pessoa que só fuma importados, ou mesmo um cachimbeiro que resida no exterior e tenha mais fácil acesso a esse tipo de tabaco, aí você talvez sinta realmente alguma diferença, algo que eu talvez não tenha dito aqui, não é por desconhecimento mesmo, por não ter essa vivência com os tabacos importados. Meus caros, no mais é isso. Assim que me for possível, eu vou estar adquirindo mais os tabacos da Dr. Pipe. É uma linha de tabacos assim muito interessante, porque, como eu falei, democratizaram o acesso a tabacos que antes eram restritos àqueles que conseguiam adquirir latas importadas ou a residentes do exterior. Então, ter essa experiência para o consumidor cachimbeiro brasileiro, que tem ali geralmente o seu costume de fumar misturas brasileiras, é realmente um diferencial e um ponto positivo para a marca. Bom, meus caros, antes de finalizar o vídeo, eu consegui, né, felizmente, guardar um pouquinho aqui para estar mostrando no cinzeiro, não é? Mostrando os tabacos, porque, como eu falei, eu fumei até quase o final da embalagem para que eu pudesse ter ali o discernimento do tabaco. E isso é uma coisa muito interessante, porque fumar o tabaco sem conhecer nada do que tem ali realmente vai ser uma experiência diferente de quando você fuma e o entende, não é? Então, agora que eu já experimentei, quando comprar o pacote novamente, as minhas degustações já serão diferentes. E o mesmo pode acontecer com você. Caso você compre esse tabaco e sinta um sabor diferente, não é? Ou a sua degustação acabe sendo mais restrita ali, pelo menos a sua percepção sendo mais restrita ali a determinado tabaco que contém na mistura ou a outro, pode acontecer, não? Mas aí você pode ter como base o meu vídeo aqui, ou a descrição dos elementos consistentes no tabaco. Aí você vai conseguindo compreender melhor a cada degustação, não é? Acho interessante também, meus caros, caso vocês tenham esse interesse, de compartilhar aqui comigo nos comentários as suas experiências com o Crunch Blend,
ou mesmo suas opiniões, né, sobre tabacos importados, sobre a marca. Enfim, sintam-se à vontade para utilizar esse espaço. É sempre muito bom estar trocando ideia com vocês, independente do que for. Bom, agora eu vou parar de falar um pouquinho e lhes mostrar o tabaco do cinzeiro. Como podem ver, olha, bem vazio, está bem vazio, mas vou colocá-lo aqui e lhes mostrar. Eis aí, meus caros, o Dr. Pipe Crunch Blend. E é interessante dizer, meus caros, o seguinte: a tradução de crunch seria crocante. Acho interessante, né, fazer essa coadunação com o tabaco que é mais defumado, que são coisas que podem ser até parecidas, não é? Como nós podemos ver aqui, né, os mais escuros sendo a Latakia, que nós vemos aqui em menor presença, né, e apesar de estar em menor quantidade, ela se sobressai muito ali no princípio do primeiro terço, como eu falei para vocês, não é? E eu acho uma decisão acertada de não colocar tanta Latakia assim, porque ela é um tabaco que ela rouba os outros aromas, né, por ser uma coisa bem intensa. E aqui isso acaba não acontecendo, porque foi feito de uma maneira muito equilibrada. Então, os mais escuros, como podemos ver, o Black Cavendish, nosso velho conhecido, e a Latakia. E aqui, né, os amarelados, os amarelados mais escuros, vou até aproximar aqui. Esses aqui, com certeza, o Perique. Esses mais amarelos mais claros, o Virgínia. E os mais amarronzados, não marrom escuros, mais amarronzados, o nosso Burley, nosso tradicional Burley. Como podem ver aí, é um tabaco até muito bonito, em um corte, olha, muito adequado, né? O nosso corte em fita, tradicional corte em fita. E é um tabaco que eu vou recomendar, viu, meus caros? Recomendo demais, ainda que para iniciantes, porque ele é muito bacana mesmo. Bom, meus caros, como eu dizia enquanto lhes mostrava o tabaco, é um tabaco até com nível de nicotina ali, né, suave. Ele é realmente bem suave, não vai causar ali qualquer desconforto ao fumar. Então é um tabaco que eu recomendaria para iniciantes, mas com ressalvas. Se você é um iniciante que está fumando aí seu cachimbo há uma semana, há um mês, tenha em mente que você não vai conseguir compreender o que está aqui. Vai ser ali um gosto peculiar. Eu me colocando no lugar de iniciante, né, sentiria um sabor peculiar e você provavelmente não vai conseguir compreender de início, mas à medida que for cachimbando e conhecendo os tabacos, certamente se agradará deles, não é? Mas tenha em mente que sim, é possível o iniciante se agradar desse tabaco, mas o fato é que talvez não compreenda ele, né? Porque assim, quando estamos no início, nós não temos nem tanta percepção de sabor assim. Às vezes o que nós sentimos é só um ar quente. Conforme vamos avançando nessa caminhada, né, que conseguimos compreender ali melhor os sabores. Eu costumo pensar o seguinte, meus caros: quanto mais tempo você cachimbar, quanto mais os anos passarem, melhor vai ser a sua experiência. Entendeu? Eu tenho 4 anos de cachimbeiro e a minha experiência com cordas atualmente, com os tabacos atualmente no geral, é muito melhor do que era um ano atrás, quando eu tinha 3 anos de cachimbeiro. Então são coisas assim que quanto mais, né, o tempo passa, melhor vai ficando. Meus caros, quanto ao acendimento, é o que geralmente esperamos dos Dr. Pipes, não é? Fácil de acender. E o gás nos deixou. Mas não tem problema, eu tenho outro aqui. Bom, sobre o acendimento, fácil de acender. Como podem ver, olha, bem fácil de acender. Fumaça bem densa. Eu até sumi aqui atrás dela, né?
Isso daria até um efeito visual muito bacana, né? Se eu estivesse fazendo alguma produção visual, né? Uma produção de vídeo, além do que eu já estou fazendo aqui, né? Mas enfim, acho que vocês me entenderam. Fumaça densa e fácil de acender, não demanda muito gelite. Eu só vou estar recomendando o seguinte, meus caros: fumem esse tabaco devagar, com cadência lenta. Por quê? Primeiro, para que vocês consigam distinguir melhor os sabores presentes aqui, né? Os sabores de cada tabaco. Segundo, porque, obviamente, como eu falei, né, ele causa aquela questão da secura na boca e, às vezes, essa secura pode se estender para a garganta. Então, não queremos isso, né? Como eu falei, bebam a sua água, ou o que quer que seja, enquanto degustam esse tabaco, e fumem ele de maneira lenta. Como podem ver, se mantém aceso, não é sem muita dificuldade. Bom, meus caros, é isso. Como eu já falei, né? Se tiverem alguma consideração a fazer sobre o vídeo, sobre o tabaco, deixem aí nos comentários que eu vou estar muito contente em trocar uma ideia com vocês. É isso, meus confrades. Eu vou ficando por aqui. Até mais, meus confrades.